Olá pessoal, salve Maria. Então, vamos iniciar mais um episódio consagrando ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse episódio, nós vamos falar hoje sobre a vida de Raquel. Quem foi Raquel? Raquel foi a esposa de Jacó. A Bíblia nos conta, que assim como Abraão enviou o seu servo para ir até a terra, dos seus parentes, e ali poder escolher uma esposa para o seu filho Isaque, Rebeca e Isaque também não queriam que o seu filho Jacó se casasse com alguma das mulheres que moravam ali na sua terra, em Canaã. Então, por dois motivos, Rebeca envia Jacó, que eles não mandaram um servo como fez Abraão, mas eles enviaram Jacó diretamente para ir para lá, mas por dois motivos. Como eu relatei, no episódio anterior, que a Bíblia nos conta, que Rebeca interviu na bênção que seria dada a Esaú para que fosse dada a Jacó, e ali também eu explico os motivos. Então, devido a isso, a Bíblia nos conta que no versículo 41, capítulo 27, versículo 41, que Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção de seu pai. Porque quando Esaú chega, Isaque diz para ele que o que ele tinha dado, ele já tinha dado, que ele não tinha reservado nenhuma bênção a Esaú, depois dele já ter dado a bênção a Jacó. Então isso gerou muita fúria em Esaú. E essa decisão de Esaú de se vingar do seu irmão chega nos ouvidos de Rebeca. E por dois motivos, então, ele é enviado para lá. Primeiro, para fugir da fúria do seu irmão, e segundo, para que pudesse encontrar uma esposa também junto à sua parentela, e não se casar com as mulheres pagãs da região onde eles estavam. Então, a Bíblia começa a nos falar de Rebeca a partir de Gênesis 29. E o que ela nos traz aqui em Gênesis 29? A Bíblia nos relata que Raquel era pastora, então ela vai até o poço para retirar água para dar para suas ovelhas. E quando ela chega ali no poço, era justamente o momento que Jacó tinha chegado naquela terra. Então Jacó ele retira a pedra do poço para que Raquel pudesse retirar a água. Então a Bíblia conta que ao vê-la, algumas pessoas da região tinham avisado ele quando ele perguntou se o pessoal conhecia Batuel, conhecia os descendentes de Jacó. Eles disseram sim, inclusive a filha dela está chegando para dar água aos animais, que era justamente Raquel. E assim que Raquel chega, Jacó, olhando para ela, já se apaixona por toda a sua beleza. A Bíblia nos conta que ele nos relata que praticamente Jacó se apaixonou por Raquel à primeira vista, Logo depois desse episódio dele ter tirado a pedra, ele vai até ela, dá um beijo nela, conta toda a história. Aqui, gente, é um beijo de cumprimentos, de um parente que encontra o outro, não ainda como se eles já tivessem iniciado o relacionamento. Mas então ele conta da onde ele tinha vindo, que ele era parente dela. Raquel imediatamente vai contar para o seu pai Labão, que sabendo que ele era filho da sua irmã Rebeca, vem acolhê-lo, vem conhecê-lo e o acolhe em casa, A Bíblia nos relata que Labão disse: sim, tu és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com eles um mês inteiro. Bom, depois desse mês que Jacó ficou com ele, Labão diz para Jacó o seguinte: por seres meu parente, irá servir-me de graça? Indica-me qual deve ser o seu salário. Ora, a palavra diz que Labão tinha duas filhas, Lia e Rebeca. Diz que Lia tinha os olhos baixos, os olhos ternos, mas que Raquel
tinha um belo porte e um belo rosto. E nos diz que Jacó amou Raquel. Desde o início, convivendo com ela durante esse mês, ele foi observando Raquel e se apaixonou por toda a sua beleza, por toda a sua formosura. O fato é que ao Labão perguntar a Jacó qual seria o salário, uma vez que ele ia ficar lá durante esse período, Jacó amou tanto Raquel que ele diz para ele, e próprio Jacó faz essa proposta: trabalharei para ti durante 7 anos para ao final poder me casar com a sua filha Raquel. E o amor de Jacó por Raquel era tão grande que a Bíblia nos diz, no versículo 20, capítulo 29, versículo 20, Jacó serviu então por Raquel durante 7 anos, que lhe pareceu alguns dias de tanto que o amava. Então, esses 7 anos trabalhando para o seu tio, né, cuidando das suas ovelhas, trabalhando na terra, cultivando, para ele foram como se fossem uns dias. Imagina o quanto, né, Raquel não foi amada por Jacó, por todo esse esforço. Só que a palavra nos conta que ao final desses 7 anos, Labão, né, fez toda uma festa, convidou os amigos, familiares, e no momento de entregar a filha Raquel, ele entregou no lugar de Raquel, ele colocou na tenda de Jacó a sua filha Lia. Jacó só foi perceber, provavelmente, né, depois de ter bebido, era escuro, não tinha luz. Então, ele só foi perceber que era Lia e não Raquel no outro dia, né? Então, Labão vai tirar satisfação, Jacó vai tirar satisfação com Labão, e Labão diz que ele tinha feito aquilo por causa dos costumes da época, né? Que não se casava primeiro a filha mais nova no lugar da filha mais velha. Porém, isso aí tem vários questionamentos, porque Jacó já estava vivendo naquela região 7 anos, como ele não saberia disso, né? E o trato de Labão com ele tinha sido esse, ele deveria ter explicado. O fato é que ele ficou indignado e ele foi pedir satisfação. Agora, uma coisa, a mulher principal que nós vamos trabalhar aqui, a pessoa de Raquel, porém, nós não podemos esquecer que Lia tem um papel muito importante, porque nós estamos falando do terceiro patriarca. E é a partir dos filhos de Jacó, que nós vamos ter toda a descendência do povo da promessa. Então, Lia também é muito importante nesse papel, porque aqui ela já começa a sofrer, né? Imagina ela ter dormido, ela ter passado toda a noite, ela já era esposa dele, e no outro dia ele se levanta enfurecido. Imagina o susto de Jacó ao vê-la. Então, ela já sofre uma rejeição, né? Logo no outro dia de manhã. A Bíblia não entra em detalhes, mas nós sabemos, né? Somos seres humanos, o quanto Lia deve ter sofrido por ter amanhecido, visto a reação de Jacó, né? Não que a reação de Jacó foi injusta, entenda bem, mas ao mesmo tempo não tem como ela não ter sofrido com tudo aquilo que estava acontecendo. O fato é que Jacó se levanta e vai tirar satisfação com Labão. Labão então dá essa justificativa que ele não poderia casar a filha mais nova no lugar da filha mais velha, o que ao mesmo tempo, né, quando nós estudamos sobre esses costumes, nós vemos que nem todos seguiam esse costume. Tanto é verdade que essa promessa foi feita, né? A Bíblia não conta que ela era um segredo entre eles. Provavelmente outras pessoas sabiam, e Jacó, se isso realmente era um costume da região, vivendo 7 anos ali, ele teria sabido. Mas o fato é que isso aconteceu. Ele vai tirar satisfação com o seu tio e o seu tio lhe diz: tudo bem, eu posso lhe dar, minha filha, deixa eu terminar a semana de festa, porque eram 7 dias de festa o casamento, e ao terminar, você toma a minha filha Raquel. Então ele casou com as duas ali no prazo de uma semana. Só que tinha uma condição. Labão virou para ele: você pode ficar com a minha segunda filha, porém terás que trabalhar para mim mais 7 anos. Por amar tanto Raquel, Jacó aceita. Então ele fica com as duas como esposa. Mas aqui que entra já o mover de Deus próprio, né? Lógico que Deus estava acompanhando toda a vida de Jacó. Nós vemos isso antes. E existe até tudo, nada é por acaso, tudo é providência. Por mais que o amor de Jacó
era mais devotado a Raquel, Lia também fazia parte dos planos de Deus. É isso que a gente tem que entender. Nós não podemos deixar que o amor nos cegue, né? Por mais que a gente tenha um desejo, e aqui nós estamos falando de uma poligamia clara, né? Depois do pecado original, a monogamia, tipo assim, o casamento monogâmico, ele é algo que passa a ser um costume mais para frente, mas como lei, né? Nós não vemos aqui no início do Antigo Testamento. E Jesus, no Novo Testamento, deixa bem claro, né, que aquele que toma uma mulher que já é casada está cometendo adultério. Então a gente sabe que a partir do Novo Testamento as coisas ficam mais claras. E no final também do Antigo Testamento nós vamos vendo também como esse é um costume que começa a ser aderido pelo povo. O fato é o seguinte, nesse contexto, né, a consciência, é claro que eles estavam fora do projeto de Deus, porque desde o início, como Jesus disse, o objetivo era que só tivesse uma mulher. Eles estavam fora, porém não tinham tanta consciência. Deus tinha começado uma aliança com esse povo através de Abraão, Isaac e agora Jacó. Então Deus estava conquistando, formando esse povo até desembocar, né, na descendência que vem através de Jesus Cristo, que vai cumprir a lei perfeitamente a partir do Espírito Santo, que vai dando essa graça. O fato é que aqui Lia também cumpre um papel, porque é da descendência dela também que vem a tribo, que vem as 12 tribos descendentes do povo de Israel, não só de Raquel, aquela que ele amava. E interessante notar, porque aqui nós vemos no versículo 31 a própria palavra do Senhor. O Senhor viu que Lia não era amada e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou Ruben. E aqui depois a palavra vai relatando, né, os primeiros filhos de Lia. Lia teve Ruben, Simeão, Levi e Judá, todos seguidos. Enquanto isso, Raquel não teve nenhum filho, mesmo sendo aquela que Jacó mais amava. A ponto de... Nós sabemos, né, no Antigo Testamento e também nessa época, a mulher que não tinha filho, ela era vista como uma pessoa amaldiçoada, desprezada pela sociedade, era uma vergonha. E aqui então, Raquel, que no início, né, era mais feliz por ser a mais amada, começa a se tornar triste, né? O amor do seu marido já não servia, porque ela era mal vista pela sociedade, desprezada pela sociedade. Ela só não foi abandonada pelo tamanho do amor, pela quantidade, o quanto Jacó amava. Só que Raquel, quando ela começa a sofrer, ela chega a pensar até que a culpa era de Jacó. E ela diz para Jacó, Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó, faze-me ter filhos também, ou eu morro. Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Jacó, como filho de Isaac, neto de Abraão, tinha consciência de que tudo vinha de Deus e era providência de Deus. Então, que Deus já estava conformando e querendo nos mostrar que, independente daquilo que nós mais desejamos, ou mais gostamos, né, não quer dizer que aonde nós colocamos mais amor humano, terá mais fecundidade divina. E aqui nós vamos aprender do quanto o apego sufoca e esteriliza. Jacó amava mais Raquel, né? Mas a tal ponto de fazer loucuras, né? Como nós vemos, todo esse tempo que ele trabalhou. Então, e mesmo com todo esse amor, ela ainda não era fecunda. Existia algo espiritual aí que impedia com que ela gerasse verdadeiramente, com que ela se abrisse à vida. E aqui a própria palavra que nos conta, aqui nós vemos também o quanto o seu filho é um dom de Deus. E Deus, para purificar Jacó, para purificar Raquel, né, desse apego, desse amor desordenado, totalmente devotado ao ser humano,
O ser humano deve ser amado, isso é um fato, né? O homem é digno de amor. Mas ao ponto de chegar a esse apego, a essa devoção, onde você coloca o ser humano acima de Deus, você já começa a sufocar, o amor já não dá mais frutos, o amor se torna infértil, porque o verdadeiro amor que gera frutos, ele é livre, ele é desapegado e ele entende também como aquilo que nós recebemos como fruto do amor, como um dom e não como algo que vem do ser humano. E, por outro lado, Lia, que não tinha tanto o amor, não tinha o amor de Jacó, né? Passou por esse sofrimento da rejeição, mas ao mesmo tempo ela se abriu à vida. Em nenhum momento, por ela ter sido rejeitada de Jacó, ela negou, né, a abertura à vida. E ali Deus foi a fazendo fecunda, né? Apesar de Lia ter sofrido por vezes a solidão da rejeição do seu marido, Deus a consolou dando a ela vários filhos e ela teve a presença desses filhos. Raquel, por sua vez, que teve dificuldade até ter o seu filho, ela tinha o amor do seu marido, porém não tinha o favor de Deus de conceber filhos. Então, a Bíblia nos relata que ela, né, chegou a fazer e a praticar aquilo que a Sara fez, né? Um costume da época, que também só era reservado e permitido às famílias prósperas e nobres. Raquel pega a sua serva Bala e dá para Jacó dormir com ela para que ela pudesse ter filhos. E quando uma mulher nobre pegava a sua serva e dava para o seu marido dormir, ela poderia considerar como seu o filho daquela serva. E foi assim que Raquel fez. A serva Bala concebeu e Raquel deu ao filho o nome de Dan, que significa Deus me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Depois Raquel fez com que Bala dormisse com ele de novo e teve um segundo filho que foi Neftali. E Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva, e Lia, que já tinha 4 filhos, pegou sua serva para que tivesse mais filhos e foi aí que concebeu o filho Gad, né? E o segundo filho de Jacó, chamado Azer. O fato é que Rúben, quando ele chega da ceifa do trigo, ele traz para sua mãe alguns frutos chamados madrágoras. E essas madrágoras do campo eram chamadas de alimentos exóticos e ela deixava a mulher mais fértil. Era considerado essa propriedade desse fruto, dessas madrágoras. E a palavra diz que Raquel comprou Rúben com esses frutos. Porque existe, pelo que a gente vê, existe uma rotação de tempo que Jacó ficava com Raquel ou ficava com Lia. E nesse período, provavelmente, ele estava ficando mais com Lia porque ela tinha mais filhos. Então, Raquel diz a ela, me dá essas madrágoras. Na verdade, era o contrário, né? Jacó estava ficando mais com Raquel do que com Lia, porque ele amava mais, é como a palavra diz. E nesse momento, a palavra diz que Raquel chega até ali e pega as mandrágoras e permite com que Jacó durma com Lia para que ela fique com as mandrágoras, como para que ela pudesse consumi-la e depois, quando Jacó retornasse a ter relação com ela, ela pudesse se tornar fértil. Então é isso que a palavra nos conta. Nesse processo todo, né, o fato é que quando Jacó volta do campo, Lia vai atrás dele, ele diz que tinha vendido ela por essas mandrágoras e tudo. E a palavra deixa bem claro que no final do versículo 22, não foi por meio das mandrágoras que Raquel concebeu. Depois de tanto sofrer, de tanto rezar, Deus, o próprio Deus, a palavra diz no versículo 22, então Deus se lembrou de Raquel, ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus retirou minha vergonha. E ela o chamou de José, que o Senhor me dê outro. Como se José tivesse esse sentido, né? Que o Senhor me dê outro filho. O primeiro filho de Raquel foi José.
Essas mulheres têm um papel muito importante na Sagrada Escritura, porque como eu falei, né, os filhos de Lia e das suas servas, que também eram considerados filhos dela, e os filhos de Raquel e das suas servas são os 12 filhos que levam o nome das 12 tribos de Israel, que nós vamos escutando ao longo de todo o Antigo Testamento, até mesmo no Novo, quando são citados. As 12 tribos vêm da descendência dessas mulheres. Por isso que elas têm um papel muito importante na Sagrada Escritura e tem todo um drama, um sofrimento em torno daquilo que é o projeto de Deus. Como a gente vê, né? Nós estamos aqui nas esposas do terceiro patriarca, daquele que tinha recebido a promessa. A Bíblia nos relata que quando Jacó estava indo em direção à terra de Padã Arã, que era para tomar a sua esposa e fugir do seu irmão, ele parou no meio do caminho e ele dormiu, pegou uma pedra e fez como seu travesseiro. Durante aquela noite ele sonhou com Deus e ele viu uma escada que descia anjos do céu, que ligava o céu com a terra. E Deus ali renova a promessa com Jacó, dizendo que faria dele uma grande nação, que ele teria a proteção de Deus, que Deus jamais o abandonaria. E naquela terra, aquele local onde Deus se manifestou diretamente a Jacó, que ele deu o nome de Betel, né? Onde Deus se manifestou, onde Deus se fez presente. Então, eram homens que tinham essa ligação e tinham uma missão de gerar uma descendência a qual Deus cumpriria a promessa de estar sempre com aquele povo, de conduzir aquele povo, de ser o único Deus daquele povo. Deus estava formando uma aliança, Por isso que existe toda essa trama, esse combate em relação a essas mulheres. E elas também vão passando por esse drama, né? E olha para você ver como que é interessante. A missão desse povo era gerar uma descendência. A missão de Raquel era de gerar uma descendência. Ela era a esposa escolhida pelo filho de Isaac. A missão de Lia era gerar essa descendência. E em torno de que está o sofrimento dessas mulheres? Em torno da concepção. Essas mulheres sofrem por não conseguir gerar. Essas mulheres sofrem porque elas tinham uma missão. Existia ali toda uma vocação natural da mulher de gerar, mas existia ali também uma dor porque espiritualmente também era o chamado delas. Elas eram a esposa do patriarca. Raquel era a esposa do patriarca. E ela sentia esse chamado. Ela não só por uma questão social, mas também por uma questão de chamado divino, de vocação divina. Era através dessa descendência, foi através da descendência dessas mulheres que seria gerado e realizado toda a profecia que Deus fez a Abraão e a Isaac e a Jacó. E toda a trama e o sofrimento está justamente em cima da gestação. O que nós aprendemos aqui com Raquel e com essas mulheres? Nós não podemos desistir de algo prometido, desistir da promessa de Deus por causa de um sofrimento, ou porque com os nossos olhos humanos nós não vemos solução ou não enxergamos, ou porque pessoas, médicos, já deram o diagnóstico, não tem jeito. Quando você inicia uma relação com Deus, né, essa relação com Deus só pode existir de maneira espiritual, porque Deus não é matéria. Apesar dele se manifestar através da matéria, mas Deus não é matéria, Deus é espírito. Nós precisamos começar a ter esse olhar e essa dimensão espiritual para começarmos a acreditar naquilo que a gente não vê. Sem a fé, sem essa confiança em Deus, já pensou se Raquel tivesse desistido? Gente, quem foi o filho de Raquel? José. A palavra diz aqui no versículo 22, então Deus se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus retirou de mim a vergonha. E ela o chamou José, dizendo que o Senhor me dê outro. Dizendo que o Senhor me dê outro. Quem é José? Já pensou se essa mulher tivesse desistido? Já pensou se ela tivesse se entregado ao sofrimento, à lamúria, entrado em depressão? Depressão é o quê? É uma pessoa que é tomada pela tristeza. Quando você é tomado pela tristeza, sua alma começa a se corroer. Sua alma começa a perder o brilho. Você para de dar frutos, você para de transmitir a palavra de Deus, você para de gerar frutos pela sua espiritualidade, você para de gerar frutos
através da sua vida, da sua presença. Como São Tomás de Aquino diz, né, o que o ferrugem é para o ferro, a tristeza é para a alma. Enfraquece, tira o brilho, debilita. Se essa mulher tivesse se entregado e desistido de lutar, então no que nós aprendemos com Raquel? É impossível se relacionar com Deus sem fé. Porque para Deus se manifesta justamente aonde visivelmente, materialmente, já não tem jeito. Senão não seria atribuído a ele a graça, mas simplesmente um acontecimento natural, fruto de um processo natural. Seria concebido, dado simplesmente a causa por ação humana, por um desenvolvimento natural. Mas para vermos, para contemplarmos a ação de Deus, Deus nos permite passar por momentos em que nós não enxergamos nenhuma solução humana. E aqui, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, suas esposas, né, Sara, Rebeca, Raquel, elas são exemplos para nós de que nós temos que viver a relação com Deus, os frutos gerados, concedidos por Deus, os dons de Deus, eles só crescem, são abundantes à medida em que nós cremos e temos fé, à medida em que nós não desistimos das promessas de Deus, mesmo quando elas parecem ser impossíveis de serem cumpridas. Sem oração, nós não nos relacionamos e não agradamos a Deus. E a nossa relação com Deus, ela só se dá pela fé. Pela fé. Nós precisamos ter fé. E fé é não desistir de rezar. Quem tem fé não desiste de rezar porque as dificuldades aumentaram. Quem tem fé não desiste de pedir, não desiste de trabalhar, não desiste de se doar, não desiste de evangelizar, porque acredita na ação de Deus e valoriza aquele que prometeu, o autor da promessa. Como Hebreus relata citando Sara, né? Sara foi beneficiada porque ela não deixou de acreditar, porque ela confiou no autor da promessa. Então, é ninguém menos do que Deus, o Senhor, o nosso Criador, que nos promete a salvação, nos promete a conversão, nos promete a graça da santidade. Não tem por que desistirmos, nem quando as coisas se tornam mais difíceis. Por causa do autor da promessa. Nós não podemos esquecer disso. O autor da promessa. E depois de tanto esperar, Deus concede a ela esse filho, e como eu falei, ninguém mais, nem menos do que José. Quem foi José? José foi era o filho de Jacó, que os seus irmãos, depois de Raquel já ter morrido, por inveja dele, o prenderam, bateram nele, né, e o venderam para os egípcios como escravo. Ele chegou no Egito, né, começou a trabalhar, né, no Egito, se envolveu numa situação delicada, que a esposa do faraó colocou, foi preso e depois de ser solto por causa da ação de Deus através dele, aquele homem se tornou o administrador, o governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. E por causa dele, dessa soberania e desse poder, ele pôde acolher todo o povo, os seus irmãos que tinham tentado matar o seu pai, que estava na terra de Canaã, passando fome, e tiveram que se mudar para o Egito, porque no Egito havia trigo, porque Deus havia abençoado José. E José, tendo a visão que em pouco tempo todo mundo passaria fome e necessidade, ele pôde ali conservar aquele povo, conservar aqueles alimentos, o trigo, e conservando o trigo e conservando os alimentos, alimentar todos os descendentes, os seus irmãos, que eram descendentes de Abraão, descendentes de Isaac, os filhos de Jacó, e Deus preservou e cultivou esse povo. Deus preservou aquele povo que os filhos de Jacó, os irmãos de José e toda a sua descendência por causa de José. E por que existiu José? Porque existiu Raquel. E quem foi Raquel? Raquel foi aquela que nas dores, na infertilidade, na humilhação,
de ser uma mulher infértil, no desprezo das pessoas, de olhar para ela e ver que ela era uma mulher que não tinha a bênção de Deus, ela não desistiu de Deus. Raquel não desistiu, mesmo passando por humilhação. Ela não se entregou à tristeza. Ela continuou rezando, ela continuou desejando. E aqui isso me faz lembrar uma frase da Virgem Maria, em uma das aparições dela de Medjugorje, em que ela diz, quando ela vai falando para as pessoas para fazer jejum, para rezar, para não desistir de jejuar e não desistir de rezar, e principalmente se referindo ao jejum, ela diz o seguinte: o jejum foi algo pedido por Deus e é muito bom o jejum, por causa dos seus frutos, frutos de autodomínio, frutos espirituais que ele nos alcança. Só que ele é difícil. E o que a Virgem Maria diz? Nós não podemos desistir de algo porque é difícil. Não podemos. Nós não podemos desistir de algo porque aquilo nos custa. Nós temos o critério de persistir, de perseguir algo, de lutar por algo, não é ser fácil ou difícil. Entendam bem, é isso que nós estamos aprendendo com a Raquel e é isso que nós aprendemos com a Virgem Maria quando ela nos diz isso. Nós não podemos desistir de algo porque é difícil. Nós temos que persistir, perseguir um alvo porque é bom. E se é bom, eu não posso desistir. Entende o critério? É ser bom ou ir. Deus pediu. E aqui tinha uma promessa. Deus prometeu uma descendência. Não tinha por que Raquel desistir. Só que o que acontece? Quanto mais sofrido, maior a graça. E foi esse filho abençoado que Deus deu, José. Aquele que se tornou o homem mais, né? Se você... Espero que essas aulas estejam gerando em vocês um desejo de ler a palavra. Leiam ao longo dessas semanas que nós estamos passando pedagogicamente as principais mulheres, todo o livro do Gênesis. E aqui você vai perceber, você vai ter a oportunidade de conhecer quem foi José. José sonhou ainda quando ele estava na casa de Jacó, antes dos seus irmãos fazerem essa maldade com ele. Deus só permitiu a maldade. A maldade que nós sofremos ao longo da nossa vida não obstrui ou não bloqueia os planos de Deus, muito pelo contrário, né? Se você tem fé e você acredita em Deus, saiba que toda maldade que as pessoas fizerem, ou injustiça que as pessoas fizerem com você, ela vai ser revertida de uma graça muito maior para que as pessoas vejam que quem conduz a sua vida, a providência na sua vida não é feita e realizada pelas mãos humanas, mas pelas mãos divinas. Então Deus permite com que você seja submetido a maldades humanas e toda vez que você passar por uma injustiça, glorifique a Deus, porque só tem ressurreição depois da morte. E a morte de Cristo, ela foi cruel, desejada pelo Pai, que o Filho se entregasse, não que as pessoas fizessem maldade com ele. O desejo do Pai não era a maldade que fizeram com Jesus, mas era a entrega de Jesus por amor, mesmo as pessoas sendo injustas. Então, todas as vezes que você estiver passando por um sofrimento injusto, glorifique a Deus, porque se você está passando por isso, Deus virá com o seu poder manifestar através de você, e você vai conseguir superar essa situação de tal forma que você vai dar graças a Deus de ter passado por aquilo, porque é um estado de libertação. Se não fosse daquela forma, você não teria se libertado daquele mal. Você não experimentaria tamanha alegria. E nós não podemos esquecer que nem tudo que nós passamos é de todo injusto. O único que foi totalmente justo foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não teve nenhum pecado. Nós temos pecado. Então, existe a purificação dos nossos defeitos, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Ela está em nós, é algo espiritual. Não é simples de você perder um orgulho, não é simples perder uma inveja, não é simples perder uma vaidade, não é simples perder esses pecados espirituais. Eles vão nos acompanhando. Só que todas as vezes que nós sofremos uma injustiça, Deus, na sua misericórdia, purifica mais ainda a nossa alma. E vai deixando e fazendo com que a nossa alma, através desses sofrimentos, vai se tornando mais purificada. Mas se você continua reto,
sem desistir no caminho da promessa de Deus para você, Deus realiza quando você menos espera. Ele escuta a sua voz, ele olha para o seu sofrimento, ele vê a sua perseverança e ele te retribui no momento em que você menos espera. E a graça de Deus sobre a vida de Raquel não para por aqui. Interessante contar um fato da vida dela, porque Raquel, ela não aderiu logo ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao único Deus, né? Como foi Sara e como foi Rebeca. A palavra nos conta que Jacó, depois de ter trabalhado esses 14 anos, ele ainda ficou mais uns 6 anos na terra de Labão. Ele enriqueceu muito e Labão enriqueceu muito porque o trabalho de Jacó era abençoado. Então ali ele recebe uma revelação de Deus, depois de ele ter combinado com Labão que ele iria se retirar, não deu certo, ele entende que ele deveria sair. E em sonho Deus fala com ele que realmente era para ele voltar para sua terra, para a terra de seu pai. E ali, avisado por Deus que ele deveria partir, ele comunica Lia e Raquel e então resolvem partir com as suas esposas, seus filhos e aquilo que era seu de direito naquela terra, todos os seus bens. Só que acontece um fato interessante. Raquel leva os ídolos do seu pai. E a palavra nos conta que Labão foi ao encontro deles no meio do caminho, recebeu uma revelação para não intervir, não atacar Jacó. Então eles ali fazem um acordo, ele deixa Jacó ir, porém ele questiona: eu quero de volta os meus ídolos, que eles sumiram. E ele procura em todas as tendas. Jacó não tinha consciência que Raquel tinha levado os ídolos, que ele até diz: aquele que tiver pegado os seus ídolos irá morrer. Ou seja, ele não queria desejar isso para Raquel. E ele não sabia. Raquel estava levando os ídolos em cima da cela onde ela estava sentada no camelo. Eu nem faço ideia, gente, como que eram esses ídolos, o que exatamente que eram. O fato é que antes de partir, Lia e Raquel conversam, né? Conversam com Jacó também. E elas dizem que o pai tinha gasto tudo aquilo que era herança, que elas também tinham direito àquela terra, que se elas iam sair e elas não estavam levando aquilo que era de direito como herança do pai. E algumas interpretações dizem que esses ídolos estavam relacionados à posse da terra. Tem gente que fala que não é porque ela estava pegada ainda aos deuses pagãos, que era simplesmente porque aqueles ídolos garantiriam a ela a posse da terra. Porém, só o fato dela levar significa que ela dava algum valor a ele, porque era no sentido de aonde esses ídolos estavam, permaneceu a bênção que daria à pessoa que tinha os ídolos a posse da terra. Então acredita-se que Raquel levou esses ídolos porque ela acreditava no poder deles ainda e porque ela desejava que Jacó pudesse depois tomar posse das terras que era do pai dela. Então Raquel ainda não estava com o coração totalmente devotado a Deus, totalmente devotado ao Deus de Israel. E num certo momento, no meio do caminho, depois que Jacó encontra o seu irmão Esaú, consegue o favor dele, Esaú já tinha passado a ira, não desejava mais a morte, deixa ele passar, Jacó passar com toda a sua família e os seus bens, que Jacó ia subir no templo para prestar um culto a Deus em Betel, no mesmo lugar onde ele teve o sonho que eu contei no início. Só que antes de subir, ele diz e pede a todos que possam jogar fora todos os ídolos pagãos, todos os símbolos de ídolos pagãos. E o povo começa a levar brincos, começa a levar tudo aquilo que tinha. Então ali naquele momento imaginamos também que Raquel, a palavra não diz, não cita o fato dela, mas acreditamos que ali ela deixa esses ídolos. Ali Raquel abandona esses ídolos, né? E a vida de Raquel, ela se estende até o momento em que ela vai conceber o seu filho. Logo depois que eles sobem a Betel e que Jacó oferece o sacrifício ali, a palavra nos diz que depois que eles partiram de Betel, logo depois, faltava uma pequena distância para chegar a Éfrata,
Raquel vai dar à luz. E aí Raquel vai ter o seu segundo filho, né? Tirando o que ela teve a partir que ela teve pela sua serva Bala, que eram filhos adotivos. Raquel vai ter o seu segundo filho, que é o Benjamim. E o Benjamim, ele nasce, no momento que ele nasce, foi um parto muito dolorido. Raquel coloca o nome dele de Benoni, ou seja, no sentido, o significado o fato, ele se chama Benoni porque ela considera como o filho tido na sua dor. O termo exato que ela usa é o seguinte: no momento de entregar a alma, morrendo, no momento de entregar a alma, porque estava morrendo, ela o chamou Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Éfrata. Esse nome Benoni é no sentido filho da minha dor. Raquel deu o nome do filho dela, que era o filho da dor dela, porque foi um parto muito dolorido. E só que logo Jacó tirou o nome dele e colocou Benjamim, porque ela deu, que significa o filho da minha direita, filho de bom augúrio. Então, Jacó tirou esse nome de mau presságio, esse nome negativo dele, e colocou esse Benjamim, que é filho da minha direita. E a palavra nos diz depois que José e Benjamim eram os filhos que Jacó mais amava, porque eram os filhos de Raquel a quem ela mais amava. Então aqui termina, no capítulo 35, versículo 29, até o versículo 29, é onde termina a vida de Raquel com a concepção desse segundo filho. E para terminar, então, essa aula, esse episódio, eu queria só terminar com a seguinte reflexão. Eles tiveram 12 filhos, porque Jacó com as suas 2 esposas, mais as 2 servas, que tanto Lia como Raquel deu à sua serva. Desses 12 tribos, desses 12 filhos, vêm as 12 tribos. Agora, uma coisa interessante é porque é a partir da descendência de Lia, vou só conferir aqui para vocês, é a partir da descendência de Lia que nós temos a descendência de Jesus. Olha para você ver, no início do Evangelho de Mateus, a palavra nos diz: Abraão gerou Isaque. Abraão, marido de Sara. Isaque, marido de Rebeca. Isaque gerou Jacó. Jacó, que casou com Raquel e Lia. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés, e aí vai lendo até chegar aí. Jacó gerou José, o esposo de Maria. Aqui nós vemos algo muito interessante. É da descendência de Judá que vem José, o pai de Jesus. Então é da descendência de Lia, aquela a quem Jacó não casou por amor e desejo passional próprio, mas a quem ele casou pela obediência. Foi a que deu o maior fruto. Eu enfatizei José, o filho de Raquel, porque ele teve uma missão muito importante, teve uma graça. E aqui nós podemos aprender o seguinte: aquilo que nós fazemos por amor, fazemos o bem por amor, tem seus frutos, como teve o fruto de ter gerado José, e também os outros filhos de Raquel, Benjamim. Mas um fato importante é que Lia não foi aquela que Jacó casou por amor e desejo próprio, mas por obediência. E o fruto da obediência é divino, porque a desobediência é algo espiritual e o fruto da obediência é espiritual e algo muito forte. Da descendência de Judá, Judá é filho de Lia. Como eu citei, Judá foi o 4º filho que Lia teve na sequência. Ela teve Rubem, Simeão, Levi e Judá. E de Judá veio a descendência toda do povo de Israel, que veio Davi,
Salomão, Roboão, Abidias, até chegar em José, o pai de Jesus, da descendência de Judá, aquela a quem Jacó casou a contragosto, sem desejo nenhum, por pura obediência é que veio o nosso Salvador. E da descendência de Lia também foi que veio os levitas, a tribo sacerdotal. Então, aquilo que dá fruto na nossa vida não é só aquilo que nós fazemos por desejo, por paixão, que é o que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas escolhem o que gostam, só que infelizmente não é nem como Jacó fez. Jacó amava Raquel e casou, mas era lícito, ele não estava fazendo nada de errado, nada de imoral, principalmente para aquela época, porque ainda não tinha a questão do casamento monogâmico. Apesar de já ter como princípio natural, não tinha como lei na sua cultura. E Jacó casou-se e tomou Lia puramente por obediência, por ter cumprido e por ter sido fiel à sua esposa, por ter cuidado dela. Deus de fato abençoou sua descendência. Então olha que aquela bênção que Deus deu para Lia, quando diz que Jacó amava mais Raquel e por isso ele não amava tanto Lia, e Deus a abençoou concedendo os filhos, essa bênção tinha um propósito divino da geração, da onde viria as tribos sacerdotal e aquela que seria gerado o próprio Cristo, o nosso Salvador. Então que nós possamos aprender com a história de Lia e de Raquel. Com Lia nós aprendemos a não fechar a vida e a graça divina, mesmo quando somos rejeitados pelos homens. Mesmo quando há uma rejeição, Deus não tira de nós o seu favor, muito pelo contrário, Deus vem de encontro ao nosso socorro e nós experimentamos a ação divina e sobrenatural mais forte ainda quando Deus nos prova com rejeição humana. E com Raquel nós aprendemos que, por mais que visivelmente e aparentemente Deus tenha tirado o nosso favor, se há uma promessa sobre a nossa vida, nós não podemos jamais desistir daquilo, porque é na provação da fé que Deus gera em nós a graça, a santidade e faça com que possamos aproveitar e colher um fruto maior e melhor, né, depois da provação e do sofrimento. Então, que o Senhor nos abençoe, que a Virgem Maria faça frutificar em nós todos os frutos dessa palavra, dessa formação, com a vida dessas mulheres, né, que fizeram parte da nossa história de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.